Gostaríamos de agradecer a Damásio Unidade Umuarama, na pessoa do meu amigo Rubens, que está aí garantindo um desconto especial para todos os nossos ouvintes e internautas. Você que está nos vendo, nos ouvindo, tira o print da tela, comprova que você está assistindo, ouvindo nosso podcast e envia para o WhatsApp 44998005026. E você vai ganhar um desconto de 10% em qualquer pós-graduação da Damásio Unidade Umuarama. E também, se você enviar, você vai ganhar um curso gratuito chamado Técnicas Essenciais e Prática Jurídica. Então veja, não perca essa promoção da Damásio Unidade Umuarama, somente exclusivo para os ouvintes do nosso podcast. Também agradecemos o apoio da Valeriotti Cursos, do meu amigo Juninho, lá do Rio de Janeiro. Ele também garante um desconto de 10% em qualquer um dos cursos da Valeriotti. Basta você acionar ele pelo WhatsApp 22 9972 86850 ou através do Instagram, @Valeriotti Cursos. Lá você pode acompanhar toda a agenda de cursos da Valeriotti. Também agradecemos o Jornal Ilustrado de Umuarama, do meu amigo Elídio, que tem as principais notícias da nossa região. Agradecemos também a Giprev Consultoria Global, que tem aí softwares, tem serviços de georreferenciamento, todos direcionados para a sua prefeitura. Agradecemos também a Excelência Educação, que tem cursos e também garante um desconto de 20% em qualquer um dos cursos do Excelência Educação. Basta você utilizar o cupom desconto Gestão Pública 4.0, que é direcionado exclusivamente para os ouvintes do nosso podcast. E por fim, também agradecemos o apoio cultural da APEP, Associação dos Procuradores do Estado do Paraná. Agradecemos todos os nossos apoiadores, que sem os quais esse programa não existiria. Muito obrigado a todos vocês. Salve, salve, internautas! Está começando o programa de podcast Gestão Pública 4.0. Eu sou Elton Kramer e hoje vamos conversar sobre execução fiscal. Nosso convidado muito especial é o Dr. Douglas Marcel Pérez, juiz da Vara de Execuções Fiscais de Curitiba. Seja muito bem-vindo, Dr. Douglas. Obrigado, Dr. Elton. Bom dia. Também cumprimento todos os seguidores aí do podcast, que assistem pelas mídias digitais. Um bom dia a todos. E o nosso tema é de suma importância, especialmente para os municípios. Hoje o nosso tema de bate-papo vai ser execução fiscal. E nós temos aí um problema crônico, que é fato notório, né? O índice de congestionamento do Poder Judiciário, e isso saiu nas últimas pesquisas do PFN em números, do CNJ, Instituto INSPER, que chega a uma taxa de congestionamento de 87%. Isso quer dizer que de todos os processos que estão correndo e estão tramitando no Poder Judiciário, mais de 38% se referem à execução fiscal. Ou seja, temos um problema aí para ser solucionado. Dr. Douglas, atualmente, na sua opinião, a execução fiscal é eficiente no Brasil? Então, doutor Elton, pegando o gancho da sua introdução, vamos lá. Eu peguei o relatório do Conselho Nacional de Justiça, do Justiça em Números, de ano base 2020, só para nós termos um apanhado da situação. 35% de todos os processos judiciais que tramitam no país são executivos fiscais. Então, de cada 100 processos tramitando, 35 são execuções fiscais. É um volume expressivo, muito grande, e historicamente, vamos dizer, a cúpula do Poder Judiciário, tanto do federal quanto dos estados, nunca se preocupou muito com o executivo fiscal. Ele sempre foi relegado para um segundo plano, se nós não dissermos até terceiro plano. Mas, com esses números, com essas apurações estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, começou a haver uma certa preocupação com o problema do executivo fiscal. Ele passou a ser uma preocupação permanente dos tribunais. Desde então, vamos falar principalmente da realidade do nosso Tribunal de Justiça aqui do Paraná,
começou a haver, então, uma preocupação em dar uma maior vazão a esses processos, com estruturação de varas, criação de varas com competência exclusiva, tanto para Curitiba quanto Londrina, tem varas com competência exclusiva para o Executivo Fiscal, a especialização de funcionários, de servidores, dos juízes, com essa competência exclusiva. E nós temos também observado que a própria jurisprudência dos tribunais, principalmente dos tribunais superiores, vamos falar aqui do Superior Tribunal de Justiça, também tem se preocupado com o problema da execução fiscal. E nós temos o exemplo do STJ, o tema 566, que começou a se preocupar em pôr um fim a uma execução fiscal, para que ela não fique ativa o resto da vida. Então, a prescrição intercorrente começou a ser regulada de uma forma em que ela possa ser decretada mesmo sem culpa do credor. Mesmo que o credor esteja diligenciando, mas não obtém sucesso na recuperação daquele crédito tributário, para que aquela execução possa ir para o arquivo. Isso foi um grande passo para que a gente consiga reduzir o número de execuções fiscais em andamento. Agora, respondendo à pergunta, a execução fiscal é eficiente? Ainda não, mas nós temos uma luz no fim do túnel. A preocupação do Poder Judiciário de fazer com que a gente consiga mais eficácia e mais celeridade no Executivo Fiscal. Essa é a perspectiva que nós temos para os próximos anos. Doutor, e a gente tem, além dos filtros que são criados no Poder Judiciário, até para diminuir o acervo, que é uma ideia, né, daquilo que não dá certo, não tem êxito, a gente não adianta insistir. Esses filtros também devem ser pensados no poder público. Porque, veja, o que a gente verifica que em muitos casos o poder público ele tem como primeira ordem, ou às vezes até como única opção, a execução fiscal como recuperação do crédito tributário. Qual é a sua opinião sobre isso? Ou seja, aqueles municípios ou até estados que só têm a execução fiscal como alternativa para a recuperação do crédito tributário? Sim, vamos dizer que esse é o grande erro que o ente público pode cometer. É o grande erro que um município, uma procuradoria municipal, uma procuradoria estadual pode cometer. Você não pode usar e não deve usar o executivo fiscal como única solução para resolver o problema da recuperabilidade do teu crédito tributário. E também não pode usar o executivo fiscal como um depósito de créditos, depositar numa vara do interior, numa vara civil do interior, mas um monte de CDA que você sabe que você não vai recuperar ou que você tem dúvidas se vai recuperar. Eu jogo lá e deixo lá abandonado até que prescreva. Isso é um enorme erro. Né? Nós temos hoje muitos instrumentos das fazendas, que as fazendas públicas podem se utilizar para tentar recuperar o crédito tributário sem lançar mão da execução fiscal. Exemplo mais simples, protesto de certidão de dívida ativa. Para valores menores, para valores pouco expressivos, vamos falar na realidade da Fazenda Pública Estadual, nós falamos do IPVA, talvez valores menos expressivos, mas podemos trazer isso para o município, aquela dívida de ISS pequena, ou aquela dívida de IPTU pequena, porque abrir um processo judicial de execução fiscal, por exemplo, de um IPTU de 300 ou 400 reais. Nós temos que pegar e lançar mão do protesto dessa certidão de dívida ativa. Daí os procuradores, às vezes, do município dizem assim, mas o nosso cadastro imobiliário está defasado, e se nós fizermos um protesto de um devedor que não é o devedor daquele IPTU, nós podemos gerar um abalo extrapatrimonial, um dano moral, e sofrer condenações judiciais. Gente, desculpa, com todo o respeito a quem defende essa posição, mas eu realmente não concordo. Você não pode protestar, porque se você protestar indevidamente, gera abalo ou dano moral, exemplificativamente. Mas você pode ajuizar uma ação judicial, colocar o nome dessa pessoa que supostamente não é devedora no distribuidor como executado, você pode citá-lo, você pode tentar bloquear ativos no Cisbajudo, bloquear um veículo, isso não gera dano moral. Eu falei, então, o que é pior? É fazer um protesto indevido e depois levantar esse protesto rapidamente, extrajudicialmente,
ou ajuizar uma ação judicial, causar o mesmo abalo de crédito, o mesmo dano extrapatrimonial nessa pessoa que supostamente não é devedora, e depois desistir dessa execução e gerar sucumbência ainda. Quer dizer, esse argumento realmente não me convence. O que me convence é que, para débitos de menor expressão, a cobrança extrajudicial se revelou mais eficiente, mais eficaz e mais séria. Esse é um exemplo. Nós temos outros, como, por exemplo, elaborar câmaras de conciliação ou de composição para tentar fazer com que esse devedor seja chamado e possa, eventualmente, compor esse pagamento, parcelamento, ou com autorização legislativa até dispensa de uma multa ou de juros moratórios. Existem alternativas. Basta ter um pouco de iniciativa e de boa vontade. E é uma conclusão que a gente chegou aqui também no Estado. É uma coisa que a gente até debateu aí a partir de 2014, doutor, que não compensa executar tudo, né? Porque tem muita coisa, muita quinquilharia que a gente chama, que é aqueles valores pequenos e muitas vezes aqueles contribuintes que a gente não vai ter êxito em ajuizar uma ação, perder tempo de acautelamento, atormentar o Poder Judiciário, né, com uma execução fiscal que a gente sabe que não vai para frente, né? E aqui a gente percebeu que um certo valor não compensa mais executar. Tanto que deu certo essa alternativa nossa, que hoje até R$35 mil de ICMS a gente não executa, vai tudo para protesto. E até para os municípios, aí, os servidores que estão nos escutando, nos vendo, a nosso feedback aqui do Estado é positivo. O protesto aí passou de 40%, 50% de arrecadação, né? E é uma coisa que a gente tem falado até em cursos do TCE e tal, tentando passar essa experiência do Estado para os municípios, que eu acredito que é o grande deficitário, né, muitas vezes, da logística, da própria legislação, e precisa um pouquinho dessa nosso apoio, né, a informação do que eles têm que fazer. E é uma coisa sem volta, né, doutor? Tem que tomar alternativas que daqui a um pouco a bola de neve vai crescer tanto que a gente vai ser engolido, né? Sim, tem que pensar, doutor Elton, eu falo aqui pensando talvez sentado na posição de um procurador fiscal, seja ele do estado ou do município. O tempo que ele está perdendo para examinar o processo, ele está com vista de uma determinada execução fiscal para manifestação, o tempo que ele está perdendo para se manifestar de diligência ou de eventual impugnação ou de eventual peça processual que ele tenha que formar numa execução fiscal de valor tão inexpressivo, está tomando o tempo em que ele teria que atuar num processo de valor grande, de um valor expressivo, de um valor que é importante para o ente federado, seja para o município ou para o estado, e que ele não está se manifestando, né? E que ele não está diligenciando no sentido de localizar patrimônio para que aquele crédito mais relevante seja recuperado. E até nesses cursos que a gente acaba percorrendo aí o interior do Paraná, muitos até falaram, mas professor, veja que o meu município é um pinguinho dentro do oceano, né? Mas se você for ver numa visão macro, até naquela pesquisa que saiu ano passado, feita pelo Instituto INSPER, o tributo que mais gera contencioso tributário no Brasil hoje é o IPTU. A gente até imaginaria que era o ICMS, que é mais complexo, tributos federais, que seriam nacional, do ambiente nacional, mas não, é o IPTU, o grande vilão. E muitas vezes a gente ajuiza, e eu trabalhei como procurador municipal há muito tempo, eu vi assim uma execução fiscal de 1 milhão e do lado uma execução de R$50. Ou seja, não é dado prioridade, e a gente tem que criar esses filtros para ver o que é mais eficiente, o que está dando certo, né? E eu penso muito, até gostaria de ouvir a opinião do doutor, a respeito da transação tributária. A gente até conversou em episódios passados com a doutora Cristiane Neri, lá de Porto Alegre, que tem um sistema de conciliação, que engloba também a conciliação tributária. E a gente até bateu um papo sobre um caminho que a gente poderia seguir. E eu aposto muito na transação tributária para IPTU. Por quê? A gente tem muitas vezes devedores, pessoas físicas que são autônomos, de repente ficaram desempregados aí na fase pós-pandemia, e a gente não sabe qual o poder aquisitivo deles. Será que a transação tributária não seria um meio da gente trazer o contribuinte e ele dizer quanto que pode pagar, e não simplesmente a gente criar refis em cima de refis sem estratégia?
Sim, a composição tributária é um caminho sem volta, é um futuro que está chegando e tem que ser abraçado por todas as procuradorias, federal, estadual e municipal. A gente sabe, somos operadores do direito na área de direito público e sabemos do engessamento que muitas vezes o procurador do estado ou do município tem, no sentido de que ele não tem margem para eventualmente dispensar uma multa, dispensar um juro ou alargar um prazo de pagamento por ausência de permissivo legal, de permissão legislativa. Mas eu acho que isso pode ser contornado, eu acho que as procuradorias podem gestionar junto ao poder legislativo, seja municipal, estadual, no sentido de elaboração de normas, de leis, de regramentos que permitam, que deem essa discricionariedade ao procurador que está atuando, no sentido de, com balizas, é lógico, né, com algumas balizas, que ele possa transacionar com esse contribuinte, concedendo prazo, eventualmente, em casos, algum desconto sobre encargos moratórios, e para permitir que esse contribuinte pague, né? E, às vezes, essa conciliação pode ser obtida de forma extrajudicial, mesmo antes do ajuizamento. A CDA, ela tem um prazo prescricional de 5 anos, você tem tempo para trabalhar nela, para você tentar recuperar esse crédito sem procurar o Poder Judiciário. É uma solução que está chegando e tem que chegar em breve, não só para o Estado, como também para os municípios. A União, se eu não me falha a memória, posso estar falando alguma bobagem, mas se eu não me engano, a União já tem um caminho um pouco mais avançado nesse assunto. E a criação dessas câmaras tributárias realmente seria um grande avanço na recuperabilidade de créditos judiciais e também desafogamento do Poder Judiciário. E a União aí sempre tem dado saldos positivos da transação. Até peguei o último ano aqui, 2022, fechou com 39 bilhões de reais recuperados só com a transação. Fora protesto, fora outras alternativas, só transação tributária. Então imagine isso para o município, né, doutor? Um caminho muito melhor. Você chama aquele devedorzinho que está devendo 2 anos de IPTU e diz para ele, olha, pague em dia o IPTU que vai se vencer e vamos alargar isso aqui para você, vamos colocar no carnê, incluir nos carnês futuros, você paga aí de acordo com a tua possibilidade financeira. Vocês vão ter um índice, os procuradores municipais vão ter um índice de conciliação bem elevado, pode ter certeza. Não, é um caminho que a gente tem que pensar. E os municípios, principalmente, o Estado também, a gente tem um projeto de lei, é uma coisa que a gente tem que pensar, porque é uma forma de atender a capacidade contributiva. Eu vejo isso, você ouvir, você trazer o contribuinte e ele ser ouvido, né? E eu penso na questão da execução fiscal, doutor, que é um cenário diferente, né? Principalmente aqueles procuradores. Hoje eu trabalho no Estado, eu trabalho numa especializada, que é a execução fiscal. Já trabalhei em outras especializadas, mas no município eu trabalhei com tudo, né? Vamos dizer aquele X-tudo, a gente chama que é o advogado severino, que de repente você está trabalhando na execução fiscal, de repente vem uma ação da Justiça do Trabalho, outro momento vem uma ação de responsabilidade civil, ou seja, o advogado municipal é realmente um carregador de piano. Para ele pegar uma execução fiscal, quais são os principais gargalos, ou seja, os pontos sensíveis do processo de execução fiscal que ele tem que prestar muita atenção, que pode gerar nulidades? Sim. O gargalo existe no Poder Judiciário, né? Como o doutor Elton acabou de bem pontuar, o Poder Judiciário ele tem um orçamento limitado e bastante vinculado, né? Então, ele não consegue, vamos dizer, colocar um aparato humano suficiente para fazer a entrega da prestação jurisdicional a contento. Você veja, vamos trabalhar com a realidade do interior, que eu acho que é muito mais importante. Não adianta a gente ficar falando sobre Curitiba, ou sobre Londrina, Cascavel, que são cidades maiores, e que a justiça está um pouco mais especializada. Nós temos que falar sobre uma cidade de pequeno porte, nós temos que falar sobre aquela comarca de entrância inicial, ou aquela comarca de entrância intermediária que tem poucos juízes, poucos servidores, e
e as competências estão lá todas misturadas, né? O juiz está atendendo demandas de natureza civil, de família, criminal, e o executivo fiscal está ali junto. Aí você, procurador do município dessa cidade pequena, vamos imaginar uma cidade assim, hipotética, Mangueirinha, só a título. Aí o procurador do município lá de Mangueirinha, uma comarca de entrância inicial, com um juiz único, chega lá e despeja de uma só vez 300 execuções fiscais. Ótimo, para o juiz é fácil. Vão 300 processos conclusos eletrônicos, ele faz um despacho lá em bloco, e manda citar para o pagamento em 5 dias. Fácil. E em poucos minutos está resolvido. E depois? Como é que vai ser esses 300 processos? 300 cartas de citação? Nós vamos despejar no correio? Os ARs vão voltar todos positivos? Ou não? Vão voltar negativos? Boa parte? Pois bem, então vamos dizer que a metade volte negativo. 150 mandados? Quantos oficiais de justiça nós temos para cumprir lá em Mangueirinha? 150 mandados do Executivo Fiscal, sem prejuízo dos mandados criminais, dos mandados de família, dos mandados civis. Se você não pensar que o Executivo Fiscal vai ficar depositado e não vai tramitar, e pior, com a prescrição intercorrente correndo, o teu processo de cobrança vai estar fadado ao fracasso, né? A execução fiscal, nós precisamos de uma discussão com as procuradorias no sentido de responsabilidade, no sentido de administrar esse passivo, porque senão as nulidades vão acontecer, né? Citações nulas, penhoras nulas, a nulidade de processo, demora na tramitação, e o que vai acontecer lá na última ponta, 6 anos depois? Prescrito, né? E aquele débito fica irrecuperável, gerando sucumbência, às vezes, dependendo da situação, é lógico. Então, nós temos que pensar no gargalo. O gargalo é sistêmico, o gargalo existe em qualquer competência, e a execução fiscal talvez sofra um pouco mais do que outras competências nesse assunto. Eu acho que tem que ter uma estratégia, né? Tanto o Poder Judiciário está estabelecendo a sua estratégia, e a advocacia pública tem que ter uma estratégia, né? O que eu vou fazer nesse executivo fiscal? É uma visão que eu tento dar em cada processo que eu pego. Você pega o processo, claro que não dá para você, não dá tempo, né, de tanto prazo a gente destrinchar todo o processo, mas você tem que ter uma diretriz. Esse processo, citação deu inválido, o que eu vou tentar? Eu vou ver se a empresa está dissolvida, se a empresa existe, ver se tem sócios, tem patrimônio. Então, é gerenciar realmente uma execução fiscal. Eu acho que foi o tempo, né, doutor, de empurrar com as coxas, né, o processo, só fechar o prazo. Se a gente fizer isso, vai ser um tiro no pé, porque o prazo vai, mas ele volta. E a gente vai o quê? Tá só administrando para ter a prescrição. E a gente tem que pensar que aquilo tem que ter eficiência, tem que trazer algum êxito, senão não vale a pena nem ter a atuação dentro do poder público, né? Gostaríamos de agradecer a Damásio Unidade Umuarama, na pessoa do meu amigo Rubens, que está aí garantindo um desconto especial para todos os nossos ouvintes e internautas. Você que está nos vendo, nos ouvindo, tira o print da tela, comprova que você está assistindo, ouvindo nosso podcast e envia para o WhatsApp 44998005026. E você vai ganhar um desconto de 10% em qualquer pós-graduação da Damásio Unidade Umuarama. E também, se você enviar, você vai ganhar um curso gratuito chamado Técnicas Essenciais e Prática Jurídica. Então veja, não perca essa promoção da Damásio Unidade Umuarama, somente exclusivo para os ouvintes do nosso podcast. Também agradecemos o apoio da Valeriotti Cursos, do meu amigo Juninho, lá do Rio de Janeiro. Ele também garante um desconto de 10% em qualquer um dos cursos da Valeriotti. Basta você acionar ele pelo WhatsApp 22 9972 86850 ou através do Instagram, @Valeriotti Cursos. Lá você pode acompanhar toda a agenda de cursos da Valeriotti.
Também agradecemos o Jornal Ilustrado de Umuarama, do meu amigo Elídio, que tem as principais notícias da nossa região. Agradecemos também a Giprev, consultoria global, que tem aí softwares, tem serviços de georreferenciamento, todos direcionados para a sua prefeitura. Agradecemos também a Excelência Educação, que tem cursos e também garante um desconto de 20% em qualquer um dos cursos do Excelência Educação. Basta você utilizar o cupom desconto Gestão Pública 4.0, que é direcionado exclusivamente para os ouvintes do nosso podcast. E por fim, também agradecemos o apoio cultural da APEP, Associação dos Procuradores do Estado do Paraná. Agradecemos todos os nossos apoiadores, que sem os quais esse programa não existiria. Muito obrigado a todos vocês. Voltando às nossas perguntas, doutor, com a sua experiência aí já de magistratura, vendo já a atuação da advocacia pública, tanto na seara estadual, alguns até federais atuando aí na vara estadual e principalmente os municipais, qual o conselho que o doutor daria para o jovem procurador que tomou posse agora recentemente, que nós temos muitos seguidores, muitos ouvintes aí que prestaram concurso há pouco tempo e foram empossados, às vezes, até como um único procurador no município do interior e vai pegar a primeira vez uma execução fiscal representando a Fazenda Pública. Qual o seu conselho para esses jovens profissionais? O conselho é busque a inovação. Não siga o modelo que está em vigência, esse que o doutor Elton acabou de tanto explicitar, de ficar sentado numa cadeira esperando o processo vir com vista. Busque a inovação, busque convênios, busque chamar esse devedor na procuradoria, busque a composição, o protesto, busque convênios, tudo que tiver ao teu redor para que você tenha sucesso na recuperação do crédito tributário que você está buscando. Então, para o procurador recém-impossado, não se acostume com o velho modelo. Busque a inovação. Esse é o meu conselho hoje para a geração que está assumindo aí a carreira jurídica, os operadores do direito que estão chegando. Não só o jovem, mas também para os mais antigos também, né? Eu me incluo nesses, não tão antigos, mas vamos dizer na meia idade, né? Que a gente não pode parar, né, doutor? A gente tem que manter sempre atualizado. Uma semana ou outra começa a sair a decisão do STJ, do STF, a gente tem que estar antenado, senão a gente acaba aplicando o direito de forma errada ou defendendo o Estado de forma errada, né, equivocada. A gente tem que manter essa atualização contínua. Ou seja, a gente entrou para o direito, estudo pro resto da vida. Não tem como escapar. Todos os dias, recomendo que estude todos os dias. Aproveitando essa pergunta, doutor, a execução fiscal hoje é suficiente o estudo só baseado na letra da lei? Ou seja, só lendo leis? Não. A lei de execução fiscal é fria. Ela te dá um rito procedimental, ponto. Ela nunca vai te dar o caminho das pedras, ela nunca vai te dar o caminho para o sucesso da recuperação do crédito tributário, que é o que você está fazendo, que é o que você almeja quando você ajuiza a execução. Ela nunca vai fazer isso. Se você for como o doutor falou, se você, procurador fiscal, for um mero peticionador mecânico em processos eletrônicos, a tua execução está fadada ao fracasso. Você tem que buscar outros meios alternativos de composição desse débito tributário que está vencido e não pago. Não adianta você simplesmente, eu vou pegar a Lei 6.830 e vou seguir ela ipsis litteris. Boa sorte, pode fazer. Vai dar certo? A execução vai andar. Mas se você vai recuperar crédito, dificilmente. Pouco provável. Né? É o que eu penso a respeito. O estudo da lei fria não trará resultados eficientes na recuperação do crédito tributário. Tem que ir muito além disso, né, doutor? Sim. Né? Iniciativa. Iniciativa é o predicado mais importante para qualquer operador do direito hoje. Não só o procurador, qualquer.
E os mecanismos disponíveis hoje para defesa, eles são bem utilizados ou são adequadamente utilizados pelos devedores ou executados? Olha, doutor, existem. Vamos traçar um perfil, né, de quem são os nossos executados hoje nos executivos fiscais, sejam eles de qualquer ente federal. Eu visualizo dois principais, tem vários, claro, várias subdivisões, mas existem dois principais. O primeiro perfil do devedor do crédito tributário é aquele pequeno comerciante, pequeno empreendedor, e que o seu negócio não deu certo. Ele fechou, ele não teve êxito, ele quebrou, e ele deixou dívidas trabalhistas, deixou dívidas com bancos, deixou dívida com fornecedores e com o fisco, né? Esse é um tipo de devedor. Dificilmente nós vamos conseguir recuperar algum crédito desse devedor, porque ele está quebrado e sem patrimônio. Normalmente são dívidas de valores menos expressivos. Mas daí nós temos um outro perfil de devedor, que é aquele devedor mais abastado, que são os maiores empresários, as empresas de maior porte, e que muitas vezes o que nós observamos é que deliberadamente ou intencionalmente deixam de pagar em dia os seus créditos tributários para buscar futuramente alguma benesse fiscal num plano de recuperação fiscal ou coisa assemelhada, e acabam pagando um imposto menor ou com algum benefício em detrimento daquele contribuinte que, às duras penas, paga os impostos em dia. Então, nós temos essas duas figuras bem claras. A primeira, daquele pobre devedor que teve um negócio mal sucedido, dificilmente ele tem recursos financeiros para contratar uma boa banca de advocacia para exercer os seus direitos, a defesa dos seus interesses, né? Então, normalmente esses processos correm à revelia do devedor. Aqueles outros mais abastados contratam, sim, boas bancas de advocacia, e sim, daí neste caso o que nós observamos é a defesa de todos os interesses daquele ente devedor em todas as instâncias até o último recurso cabível. Então, são duas situações que no cotidiano forense a gente consegue identificar plenamente, assim, no nosso dia a dia de trabalho, são perfeitamente identificáveis. Nossa, lá no município até tinha histórias pitorescas, assim, que tinha um acervo lá tão grande contra um executado, que a gente achava assim, não, esse aí já deve estar falecido, porque tinha um problema crônico, assim, de cadastro imobiliário lá tremendo, assim, que era desatualizado gigantescamente. Aí o que acontecia? A gente tentava citar esse devedor e nunca ele aparecia, nunca era encontrado. Aí aconteceu de um refis que o município abriu, apareceu. Todo mundo, até todos os procuradores foram chamados, o fulano aqui existe. Vou tirar uma fotografia. Tinha que tirar fotografia, se a gente pudesse pegar uma certidão, encontra-se citado em todos os executivos fiscais. E foi uma coisa assim, porque ele no processo ele não existia. Mas para nós ali na frente, quando ele apareceu, a gente viu, realmente ele existe. E o problema que a gente tem também no executivo fiscal é que encontra muitos malandros, né? Como o doutor falou, que são pessoas que vêm, parcelam, pegam a certidão, de repente participam de uma licitação, recebem um dinheiro e somem, né? E nunca mais aparece para pagar a dívida. E a gente tenta até, no Estado, tem mais mecanismos, mais armas para a gente combater esse tipo de contribuinte, que eu digo que é um mau contribuinte, que é aquele que se utiliza do sistema para ter benefícios. Enquanto você tem, talvez, eu acho que até a maioria, o bom contribuinte, que é aquele que realmente está em dificuldades financeiras, que aí o sistema tem que ajudá-lo, né? De alguma forma. Se tem realmente alguma coisa prescrito, ele tem que alegar, é um interesse público, né? Agora, quando aparece um mau contribuinte, que normalmente não necessariamente mas normalmente é o grande devedor, que muitas vezes aparece e faz aquela enrolação, aquele procedimento protelatório. E a gente tenta, de alguma forma, a advocacia pública tem um dever de identificar isso,
né? E dizer, olha, isso aqui está errado, isso aqui você não pode recorrer, isso aqui é protelatório, né? Então a gente tem que ter armas para isso. E até nessa sua atuação, até o doutor falou dos gargalos do Executivo Fiscal. Mas frente até por uma questão pedagógica, até por uma questão informativa aí para os nossos ouvintes, quais os principais erros por parte dos advogados, seja o público até o privado, atuando em defesa do executado, mas quais os principais erros que servem para a gente evitar, para a gente não fazer e não praticar dentro do Executivo Fiscal? Olha, doutor, aqui vai um elogio para a Procuradoria, porque como eu estou numa vara de executivo atualmente, desde 2015, eu estou atuando numa vara de executivo exclusivamente estadual, então o meu cliente é a Procuradoria do Estado, e muito dificilmente eu atuo com uma Procuradoria Municipal, salvo se eu estou atuando extraordinariamente aí, como designado em algum outro processo ou alguma outra vara, mas é muito raro. Então, preponderantemente, eu estou trabalhando com a esfera estadual. E daí vai um elogio aos procuradores do Estado, onde realmente, diante do seu experimento e da sua competência, os erros são poucos, pouco identificáveis. Mas eu tentei pontuar aqui, quando o doutor me passou essa pergunta que nós estávamos conversando, quais são os erros mais comuns que a gente pode identificar. O primeiro que eu vejo é o seguinte, muitas vezes uma execução, e vamos falar agora se nós estamos fazendo com público-alvo para o município, mas também para o próprio Estado, muitas vezes acaba se ajuizando uma execução fiscal contra uma filial de uma empresa. A empresa tem sede em São Paulo, tem empresa em sede em outra cidade do Estado, mas tem uma filial lá que gerou aquele tributo, de ISS ou de ICMS, por exemplo, e a CDA vem com o CNPJ da filial, não vem com o CNPJ da matriz. Isso gera uma dificuldade muito grande de localização de bens desta empresa devedora, porque é muito raro que existam bens registrados, vamos dizer, com o CNPJ da filial. Então, o que eu identifico é o seguinte, que às vezes a execução anda a vida toda com aquele CNPJ, claro que não vai encontrar nada. Existem mecanismos? Existem. Acho que a Fazenda pode, nas suas petições, a Fazenda Municipal, a Fazenda Estadual, quando está diligenciando no sentido de buscar um veículo, por exemplo, indique na petição, olha, eu quero que busque, mas pelo CNPJ da matriz, que é o número tal. E coloca na petição, isso auxilia sobremaneira o servidor da vara que está trabalhando no sentido, operando aqueles sistemas eletrônicos de busca de bens, no sentido de ter alguma solução, talvez uma perspectiva de localização de bens melhores. Se nós continuarmos ali usando só o CNPJ da filial, os sistemas eletrônicos dificilmente encontrarão alguma coisa. Outra coisa que eu posso dizer que tenho visto de problema, e que foi trazido pelo CPC de 2015, é a questão da carta precatória. Então, se pede lá a expedição de uma carta precatória para o Estado, para uma finalidade, seja lá qual for, de penhora, de estação, seja o que for. Tem que cuidar com o artigo 261, parágrafo 2º agora, do Código de Processo Civil, onde ele transferiu para a parte que pediu a precatória toda a responsabilidade de acompanhar o cumprimento lá no juízo deprecado. Não existe mais aquela troca de ofícios entre o juiz deprecante e o juiz deprecado, onde você peticiona para o deprecante, ele manda um ofício lá no deprecado e o deprecado faz. Isso não existe mais. Quando você pede uma carta precatória, por exemplo, para o Estado de São Paulo, você tem que ter algum convênio com alguma procuradoria de lá, no sentido de acompanhar em loco o satisfatório cumprimento daquela deprecada. Ou então, né, hoje, já que estamos com quase a totalidade dos processos judiciais tramitando na via eletrônica, acompanhar o andamento daquela carta precatória eletronicamente pelo sistema de acompanhamento processual que aquele Estado adota, né? Então, se for o sistema do CNJ ou o Projut do Paraná, enfim,
usar o sistema de processo eletrônico daquele estado destino e acompanhar de perto o cumprimento daquela carta precatória até que ela volte devidamente cumprida para o juiz deprecante. Se não fizer isso, o que vai acontecer com essa carta precatória? Ela vai voltar sem cumprimento e vai implicar num retrabalho, porque o procurador vai pedir que se espesse uma nova carta precatória, nova remessa ao destino e perda de tempo, perda de custas e vai atrasar o executivo processuais. fiscal, né? Tem perda de tempo, perda de custas processuais, retrabalho e prescrição intercorrente correndo, né? Esses são os erros, talvez, mais comuns que eu tenha visto ultimamente na tramitação do executivo fiscal. E a prescrição intercorrente hoje é o maior inimigo do advogado Sim, público. porque ela é rápida. A gente acha que não, mas 6 anos correm bem rápido. É pouco para o executivo fiscal, né? Sim, corre muito rápido. Doutor, comentando agora um pouquinho sobre as questões e tendências, né, do futuro da execução fiscal, a gente tem correndo aí no Congresso a proposta de reforma tributária, que já é um ponto espinhoso, e temos, do outro lado, a reforma do processo tributário, né? Temos alguns projetos de leis. E há uma tendência, até a ideia da própria Receita Federal, que foi uma das mentoras aí do projeto de lei, seria da desjudicialização da execução fiscal, ou seja, grande parte dela ocorrer na esfera administrativa. Qual a sua opinião sobre isso? Será que seria viável hoje no Brasil? Olha, eu sou favorável. Apesar de que, quando eu expresso essa minha opinião a colegas, eles brincam comigo, dizem, mas você quer acabar com a competência da sua própria vara? Eu digo, olha, eu já fui juiz de outras competências na minha carreira, posso voltar a ser um juiz de fazenda pública, um juiz da vara civil, né? Mas o que eu acho é que nós não podemos deslocar um aparato tão grande de pessoal e de material para o Poder Judiciário para administrar um volume tão grande de passivo tributário que está hoje em execução no país. Como nós falamos de justiça em números, está aí, 35% de todos os processos judiciais que tramitam no Brasil são execuções fiscais, nem execuções civis, só fiscais. Então, é um volume de passivo tributário muito grande para jogar, despejar no Poder Judiciário e dizer, execute. Não funciona. É o que nós estamos tanto discutindo aqui nessa conversa. Então, eu sou favorável, sim, à desjudicialização da execução fiscal. Aí, já me antecipando, vamos dizer assim, mas isso seria inconstitucional. Quem defende a inconstitucionalidade dessa desjudicialização da execução fiscal, eles alegam, sustentam que isso feriria a garantia do artigo 5º, né, inciso 54 da Constituição, que ele diz assim, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Mas, com todo respeito a quem defende essa inconstitucionalidade, veja que o Supremo Tribunal Federal, já em várias ocasiões, já foi provocado a se manifestar e já disse que não há problema nenhum de que uma expropriação extrajudicial de bens seja feita sem a participação do Poder Judiciário. E eu vou dar um exemplo. A alienação fiduciária de bens imóveis, o Supremo Tribunal entendeu que a legislação vigente é constitucional e corre tudo no registro imobiliário. O credor fiduciário provoca o agente, o registrador imobiliário notifica aquele devedor e todo o processo de expropriação daquele imóvel gravado de alienação fiduciária corre extrajudicialmente. Aí, por que nós não podemos trazer essa realidade para a Fazenda Pública, para as procuradorias? Ora, por que nós não podemos dotar as procuradorias fiscais de poder de constrição? Não vejo por que não. Nós dotaríamos as procuradorias fiscais dessa prerrogativa. Mas e como fica a defesa do devedor? É simples. Se o devedor achar que algum direito ou garantia sua, ou se ele quiser discutir a legalidade daquele crédito tributário, basta que ele ajuize ou que ele oponha o incidente
processual adequado no Poder Judiciário. O juiz, recebendo aquele incidente processual oposto pelo devedor, avoca, chama aquela execução que está tramitando na via administrativa. Judicializa aquela execução pontualmente que foi provocada pelo devedor, que foi chamada pelo devedor para ser examinada pelo Poder Judiciário. Uma vez o juiz entendendo que há o vício reclamado pelo devedor, ele manda ou corrigir o vício, ou pode até, se for o caso, extinguir aquela ação executiva, se ela realmente não tiver condição de procedibilidade. Agora, se o judiciário, depois da última instância, entender que aquela execução é irregular, que não há nenhum problema com ela, ela retorna à procuradoria e segue o seu rito normal na fase de penhora e expropriação de bens. Veja, o devido processo legal foi examinado, a ampla defesa e o contraditório foram respeitados, a inafastabilidade da jurisdição foi observada, todas as garantias constitucionais foram observadas. Então, eu não vejo realmente nenhum motivo para que não se desenhe uma legislação, que o legislador projete um tipo de execução fiscal desta forma, né? Entregando à Procuradoria o poder de constrição patrimonial daquele devedor que não paga tributos e resguardando ao devedor sempre a busca ao Poder Judiciário quando ele achar que tem que discutir alguma coisa daquela execução daquele débito. E já tem até alguns procedimentos que a própria Receita Federal já faz, né, com base em lei, que é o arrolamento de bens, né? Então, dependendo Sim. da dívida, dependendo dos fatos relacionados ao contribuinte, a própria Receita vai lá, faz o arrolamento e já faz um exame prévio patrimonial, né? O que Exato. Teria devolução é ter indisponibilidade dos bens, possivelmente, né? Perfeito, exato. Eu não vejo realmente nenhum motivo para que essa legislação não evolua. Uhum. Esse é o caminho. E, doutor, atualmente, na sua opinião, há um excesso de defesa ou recursos na execução fiscal? Eu falo isso até porque eu sou um pouco crítico naquele último inciso lá da previsão dos embargos, que diz que é possível o contribuinte alegar qualquer matéria a ser conhecido, por exemplo, num processo de conhecimento, um procedimento comum. Isso não vai transformar, por exemplo, ou não transforma os embargos numa espécie de ação declaratória ou ordinária que seria muito aberto, não deveria ser mais restrita esse tipo de discussão, na sua opinião? Sim, mas eu acho que toda a questão, eu acho que a questão do excesso de recurso, do leque muito grande de matéria de defesa, ele bate muito numa questão processual e não está... É um problema que, na minha opinião, não é restrito ao executivo fiscal, é um problema processual. Eu acho que o Código de Processo Civil mais recente, de 2015, ele foi uma oportunidade muito grande que o legislador teve de restringir isso, de mitigar, de diminuir esse volume tão grande de recursos, né? Embargos infringentes nos embargos de declaração, no agravo regimental, quer dizer, não há mais sentido nisso. E a chance era ali. E, infelizmente, o legislador não optou por não seguir esse caminho. Eu acho que as evoluções que a gente viu, que a gente percebeu, foram muito discretas, né? Restringir os casos de agravo de instrumento, muito pouco. Efeito suspensivo automático na apelação, que não existe mais, é muito pouco, né? Exame de admissibilidade recursal no tribunal, muito pouco, é muito pouco, isso não gera ganho, né? Quanto a essa ampla defesa dos embargos à execução fiscal, o que eu posso dizer? Eu sempre, enquanto estou atuando ali, na parte jurisdicional, eu sempre digo isso, se o devedor propôs uma ação declaratória ou uma ação ordinária visando discutir aquele crédito tributário anteriormente ao momento de oposição de embargos, que é depois da intimação da penhora, eu normalmente até sutilmente digo para ele, se você nem quiser pôr embargos, vamos deixar, já que o juízo da execução está garantido, vamos deixar ela aguardando a sua prejudicialidade externa da ação declaratória que você pôs, justamente porque os embargos são uma ação declaratória.
E se você já propôs ela, não há sentido de você trazer a mesma matéria em discussão aqui, porque isso aí seria até uma litispendência. Sim. Então, esse optar por propor uma ação declaratória, optar por trazer essa discussão apenas após a penhora, após a intimação da penhora, no prazo de proposição de embargo seria de 30 dias, aí é uma opção do devedor, mas eu acho que o problema de excesso de recurso é um problema do Código de Processo Civil, é um problema processual Que é mais amplo que a execução. Público, que ele atinge tanto o direito público quanto o direito privado, né? Hoje, né? Tínhamos chance de melhorar isso e deixamos ela passar. Talvez uma reforma deveria estar mirando mais alguns temas específicos como esse do que, às vezes, a gente pensar numa questão tão ampla como a reforma tributária, né? Não trazendo à tona, que não é o objetivo, aqui não é o objeto do nosso bate-papo, mas a reforma tributária tem tantos pontos também para serem corrigidos que a gente, no dia a dia, nós que somos os carregadores do piano, né? A gente vê o que está errado e, de repente, é uma coisa... Eles querem mudar algo muito mirabolante, muito mais ambicioso, que talvez não saia nenhum nem outro, né? É uma questão ilógica. Doutor, a conversa está muito boa, né? Com certeza a gente ia o dia inteiro conversando, um tema que eu gosto muito também, eu acho que o doutor também gosta muito da matéria, mas eu vou deixando aqui como última pergunta, né? Até com uma forma de aconselhamento para os nossos ouvintes, se é possível ser aperfeiçoado a execução fiscal através de um trabalho nosso, não um trabalho legislativo. Com certeza a gente espera uma reforma que venha a melhorar a nossa atuação, mas até que ela venha, o que é possível nós fazermos como operadores do direito, como procuradores públicos, como fiscais, como prefeitos, vereadores, enfim, todo esse povo que está nos escutando, o que é possível a gente fazer aqui, estando no nosso ambiente como força de trabalho? Eu penso que organizar as procuradorias, sempre deixá-las, as procuradorias fiscais, em sintonia com as secretarias de Fazenda, sejam elas secretarias estaduais de Fazenda ou secretarias municipais de Fazenda. A procuradoria, que é quem está falando em nome do ente público, e falando em nome do município perante o Poder Judiciário, ela tem que ter uma linha de conversa com a Secretaria de Fazenda Municipal, no sentido de saber exatamente o que tem que ser dito, o que foi que aconteceu, e qual a melhor estratégia para defender os interesses do ente público judicialmente. Isso, para mim, eu acho que informatização, para que se padronize essa rotina de conversa entre o ente, o credor, que é a Secretaria de Fazenda, que é o erário, e o procurador, que vai peticionar. Utilização até, por exemplo, se for o caso, até de uma rotina com inteligência artificial, hoje isso pode ajudar bastante, né? Os convênios com web service, né? Que a Procuradoria do Estado muito bem faz, conversar com o SERPRO, com a COPEL, com todos os sujeitos aí que podem trazer informações do paradeiro de devedores, como o doutor falou ali, do devedor que nunca foi encontrado para pagar um IPTU, né? Isso tudo ajuda bastante, e sempre gestionar junto ao Poder Legislativo local, que é o que nós estamos conversando, no sentido de deixar para o Poder Judiciário o que precisa estar no Poder Judiciário. Não adianta, né, aquela pequena prefeitura, aquele pequeno município, naquela comarquinha de pequeno porte, colocar, como o doutor colocou, em execução judicial uma CDA de R$100, de R$80, de R$200. Isso toma tempo, custa dinheiro. E não adianta, não é para esse, use o remédio da cobrança extrajudicial, use a composição tributária, use o protesto, né? E por fim, outra coisa que eu também quero fazer um elogio aqui ao Estado do Paraná, é a Lei 16.035 de 2008, uma lei aqui do nosso Estado, que eu acho que os procuradores do município deviam, sim, pegar essa lei, levar às suas câmaras municipais e dizer, olhe como a Procuradoria do Estado faz. O que nós podemos fazer de parecido
na nossa realidade. O que diz essa lei? Essa lei diz basicamente o seguinte: quando o procurador do Estado identifica que é um crédito tributário que está tramitando lá pela via judicial é evidentemente recuperável, e para isso, claro, ele instrui aquele procedimento com os elementos de prova de que mostram que realmente aquele crédito não será recuperável, ele tem uma autorização legislativa de desistir daquela ação executiva. Para mim, isso como é que eu posso dizer? É uma prerrogativa perfeita. Mas ele tem, isso é um ato discricionário, ele faz onde ele quiser. Não, é vinculado. O procurador do Estado só pode desistir da execução quando ele prova documentalmente, com os documentos extraídos da execução, com as certidões negativas de penhora e as diligências negativas de bloqueio de ativos, que aquela execução realmente está fadada ao fracasso. E ele antecipadamente daí consegue essa autorização legal para desistir de uma execução perdida. Isso ajudaria muito, e ajuda muito na esfera estadual, ao desafogamento do executivo fiscal, e pode ajudar muito os municípios que adotarem sistema parecido, no sentido de desafogar as execuções fiscais, melhorando o serviço judiciário e melhorando o serviço na procuradoria, porque são menos execuções em andamento, um menor número de execuções em andamento, mais tempo para trabalhar no que é importante e no que interessa. E a ideia, né, a gente tem um lema aqui na Procuradoria, doutor, que é trabalhar menos e arrecadar mais, né? Às vezes até alguns interpretam errado, não. Trabalhar menos porque a gente vai diminuir o acervo de execução fiscal, e essa lei aí é ótima, realmente. Ela teve aí uma reforma a partir de 2014, melhorou, né? Abriu mais hipóteses para a gente desistir da execução fiscal. E o que é desistir? A gente desiste porque não valeu a pena, a gente não encontrou devedor, não encontrou bens, e a gente retira essa CDA e manda para protesto. E o que é mais importante, doutor, exatamente, pegando o gancho da sua fala, a desistência da execução fiscal não é a renúncia àquele crédito. Exato. Certo? Dentro do prazo de prescrição, ele continua exigível. A diferença é que ele vai ser perseguido na via administrativa. Que às vezes dá mais eficiência do que a própria executivo fiscal. Porque a pessoa às vezes não tem bens, mas ela tem um crediário ali que ela quer comprar alguma coisa no comércio, o protesto vai impedir, né? Exatamente. Então, com certeza, a gente tem que pensar e saber gerir a execução fiscal, não só tocar, como diz, né, antigamente, que era fechar prazos. Dr. Douglas, foi uma satisfação conversar contigo. Eu, com certeza, os nossos ouvintes aí, nossos internautas, gostaram como eu gostei da entrevista. Fica aí as portas abertas para uma próxima oportunidade e agradecemos aí a sua participação. Eu que agradeço o convite, espero ter esclarecido alguns pontos aos colegas que participam aí do podcast, que seguem o podcast, e desejo aí um bom dia, um bom trabalho para todos aí, e vamos continuar administrando o nosso querido e amado Executivo Fiscal. Muito obrigado, doutor. E agradecemos também vocês que estavam nos acompanhando até agora, participaram. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios do podcast Gestão 4.0. Aguardamos todos vocês no próximo episódio e um grande abraço.